Eu vou fazer uma síntese, não é tão curta, mas é uma síntese mais ou menos de tudo que a gente já precisa saber para eu poder falar agora de um circuito de uma malha só e completar o conteúdo. Então, de corrente elétrica. Coulomb no segundo, isso é amperes. Em homenagem a André-Marie Ampère. Então, o conceito de corrente é fluxo de carga. Fluxo é número de carga, os elétrons que atravessam o meio. Então, carga dividido por tempo, isso nós chamamos da letra I, definimos como corrente elétrica. Nesse mesmo tema, nós discutimos efeitos da corrente. Efeito Joule, o efeito térmico, o efeito luminoso, o efeito magnético, o efeito químico e o efeito fisiológico, que é o chamado choque elétrico. Discutimos que num gráfico, né? Num gráfico, corrente versus tempo, que seria essa relação, imaginando uma corrente contínua, essa área corresponderia à carga. Isso é um conceito muito importante, muito cobrado em vestibulares. Depois disso, nós passamos para as duas leis de Ohm. Comecei como deveria começar pela segunda lei, que é a lei da resistência elétrica. Por que pela segunda lei? Contrário ao que está no livro, professor. Porque para saber a primeira lei, eu já tenho que conhecer o conceito de resistência, que é a oposição à passagem dos elétrons. A resistência depende da natureza do material, daí você tem uma constante chamada resistividade do material, depende do comprimento do condutor, quanto mais comprido, maior a resistência, e depende da área da secção transversal. Né? Quanto mais grosso, menor a resistência, quanto mais fino, maior a resistência. Precisava da segunda lei, porque a primeira lei diz que a corrente que atravessa o circuito é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional a R. Mas que eu acostumei vocês a escrever quem vê, ri. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Depois disso, a gente discute o conceito de potência, que é tensão vezes corrente. Se você falar de potência dissipada, você substitui a tensão por RI e você calcula o que chamamos de RI ao quadrado como potência dissipada. E normalmente, na maioria dos casos, essa dissipada é feita Joule. Mas nós vimos que o conceito de dissipado pode ser, por exemplo, um efeito magnético. Às vezes até imperceptível, mas aconteceu, um chuveiro elétrico. Ele transforma a energia em calor. Então, o calor é o útil dele. Mas eu não quero que ele se torne um eletroímã. Mas, infelizmente, o fato da corrente passar no condutor gera um ímã. Só que é tão imperceptível que ele não fica atraindo nada, né? Mas seria a potência perdida naquele chuveiro. Ó. Então, falei de potência e potência dissipada, e nesse mesmo termo, falando de energia, que é potência vezes tempo. Essa equação, então, é uma das mais requisitadas no Enem, porque esta equação da energia elétrica é aquela que nós utilizamos no medidor, a potência dada
em quilowatts, ou seja, a cada 1000 watts, vezes o tempo que é dado em horas. Então, a nossa energia elétrica, né? A nossa energia elétrica, ela é calculada em quilowatts-hora, porque ela é o produto da potência em quilowatts pelo tempo em horas. Essa, por exemplo, você não pode esquecer. Eu, embora não seja petista, mas sou simpatizante da toda a esquerda, sempre digo que PT é trabalho, é energia. Então, energia é PT. Os que são contrários ao PT, me desculpe, mas é só uma questão para memorizar. Você pode até ficar com raiva, mas não é essa a intenção. Como a energia é trabalho, PT, Partido dos Trabalhadores. Então, ajuda o aluno a lembrar desse conceito importante. Trabalho é energia, energia é trabalho. Quem trabalha porque tem energia. Sem energia não é possível trabalhar. Isso vale até para o casamento. Alimente bem os seus maridos, né? Com muita castanha, muita buchada, muito rabada, porque ele, com energia, ele vai poder trabalhar. E trabalho é energia, energia é trabalho. Depois disso tudo, o que é que nós falamos? Associação de circuitos. E aí, falamos do circuito série e do circuito paralelo. Então, a resistência equivalente no circuito série, até o meu pequeno Albert sabe fazer. Que é só somar as resistências. R1 mais R2 mais R3. É a soma aritmética das resistências. Mas o que é mais importante você entender é que o conceito de série é a ideia de que só tem um único caminho para a corrente sair de A e chegar em B. Já o circuito paralelo, ele possui mais de um caminho. Então, eu vou colocar o exemplo clássico de 3 resistores. R1, R2, R3. Para achar essa resistência equivalente, a gente tem que usar essa expressão que eu deduzi em uma das minhas aulas lá, mas que a dedução não é o nosso problema maior. Você agora precisa memorizar que em paralelo é a soma dos inversos das resistências. 2 casos particulares saem daqui. Se for para N iguais, ou seja, vários resistores iguais em paralelo. Aí o REC fica R sobre N, onde N é o número de resistores que tem lá. E se for para 2 apenas, você pode fazer o REC com produto pela soma. Para quem não está entendendo, eu estou fazendo aqui uma mini síntese do nosso conteúdo para você ter ideia de quanta coisa vocês precisam saber sobre eletrodinâmica para chegar em equações de geradores, receptores e nas leis de Kirchhoff, que é o nosso destino final, nossa parada sobre eletrodinâmica. Depois disso, trabalhei a ideia de geradores e receptores. O gerador é equação do tipo: gerador são os fornecedores de energia, Epsilon menos RI. O receptor são aqueles dispositivos que transformam a energia elétrica em outras formas de energia. Exemplo de receptores: a televisão, o aparelho de som, a geladeira, o ventilador, a chapinha, o vibrador, todos eles convertem energia elétrica em outra forma de energia. Para eles, a gente coloca uma linhazinha e aqui tem uma diferença. A equação do receptor, ela é uma função do primeiro grau crescente.
E a equação do gerador é uma equação do primeiro grau decrescente. Por isso os gráficos ficam assim, ó. Tensão em volts, corrente em amperes. Então, aqui está a equação do gerador decrescente e aqui é do receptor. Aqui é o ponto de equilíbrio, onde você tem a eficiência máxima dele. Quando eles dois estão em equilíbrio, usando a corrente de funcionamento ideal. Ilustrando isso, a gente tem que aprender a diferença no circuito, como identificar um gerador e um receptor. Então, se eu tenho uma malha só, eu vou chamar aqui de EA e aqui é B. Se o EA, εA, for igual ao εB, nós teríamos dois geradores ou dois receptores. Se a força eletromotriz são iguais. Se o EA é maior do que o EB, ou seja, o εA é maior que o εB, a força eletromotriz desse é maior do que esse, então esse se comporta como gerador e esse como receptor. É aí que vem o linha para a tensão dele. Então, seriam os terminais AB conectados. Acontece que você identificar quem manda no circuito, quem manda é o gerador. Então, a primeira coisa que você tem no circuito é você procurar quem tem a maior tensão, quem tem a maior força eletromotriz. Quem tiver a maior força eletromotriz será chamado de gerador principal. É ele que manda no circuito. E aí, como ele manda no circuito, todos que tiverem com o mesmo sentido de corrente, a corrente passando do menos para o mais, do terminal menor para o maior, será gerador. Todos que estiver passando do terminal maior para o menor, será receptor. Repetindo, porque isso é muito importante. Eu tenho uma malha e vou identificar quem é o gerador, quem é o receptor. Eu posso ter vários, eu estou fazendo só com dois para facilitar. Quem tiver a maior força eletromotriz é o gerador principal. É ele que manda no circuito. É ele que vai determinar o sentido da corrente. Nesse caso, o sentido da corrente é o sentido convencional, não é o sentido real. E aí eu determinei, ó, no gerador passa do menos para o mais, ou seja, do terminal menor para o maior. Todos que a corrente estiver passando do menos para o mais, será gerador. E o receptor, todos que passarem do mais para o menos, ou seja, entrar pela placa maior e sair pela placa menor. Depois disso tudo, nós chegamos ao tema da aula de hoje, potência lançada máxima pelo gerador, que é ε² sobre 4R. Então, para vocês terem ideia de uma pequena viagem do que nós já fizemos. Medidas elétricas, a gente vai retirar o aparelho, resolve o circuito, depois coloca o aparelho no lugar. Por quê? Porque os aparelhos só servem para fazer a leitura. Então, a corrente que estiver passando naquela malha é o que o amperímetro vai ler. A tensão que estiver em cima daquele resistor é o que o voltímetro vai ler. Isso nós estamos trabalhando com a ideia de voltímetros e amperímetros ideais. Uma coisa que eu não sei se vocês viram, mas que eu vou fazer agora, é duas formas diferentes de representar um circuito paralelo. Então, eu vou aproveitar essa aula para estender a este tema. Vamos ver. Seria isso, ó. Duas formas diferentes
de escrever um circuito paralelo. Vou fazer a primeira foto. R1, R2, R3. Bom, vou pegar o fio azul para ver se vocês conseguem enxergar. Vou dar evolução. Gente, daqui até aqui, nesse pedacinho, não tem nada, não tem resistor, não tem uma chave. Vamos lembrar o que é? Uma chave. Isso aqui é uma chave. Tipo um interruptor. Um fusível. Um resistor. R. Um capacitor, que a gente não estudou ainda. Então, eu estou dizendo que daqui para aqui não tem nada. É um fio simples. Então, daqui até aqui, eu tenho o mesmo A. Se alguém olhar com bastante carinho, vai ver que se eu vier aqui por cima, aqui por cima, aqui por cima, aqui por cima, também não teve ninguém. Logo, é como se esse A se transportasse para aqui, para esse ponto. Então, esse ponto aqui também é A. O mesmo raciocínio aqui, ó. Daqui para cá não tem ninguém. Então, vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui. Isso aqui é B. Então, esse ponto aqui é B. Aí, agora você vai dizer para mim se está enxergando isso ou não, ó. Entre A e B, eu tenho R1. Entre A e B, eu tenho R2. Entre A e B, eu tenho R3. Então, eu posso desenhar isso aqui assim, ó. B, A. Entre A e B, eu tenho R1. Entre A e B, eu tenho R2. Entre A e B, eu tenho R3. Então, isso aqui é uma forma diferente de desenhar isso. Olha a ideia dos caminhos, ó. A corrente chegou aqui, ela tem esse caminho para chegar em B, tem esse caminho para chegar em B, e tem esse caminho para chegar em B. Então, entre A e B, eu tenho um caminho, dois caminhos, três caminhos. Entre A e B, eu tenho R1, entre A e B, eu tenho R2, entre A e B, eu tenho R3. Pode tirar um print da tela se quiser, que eu vou apagar. Vou fazer agora outro exemplo. Tá aí. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Cheguei aqui em A, esse ponto. Então, daqui para cá, eu tenho esse resistor R1. Beleza. Vindo aqui, eu dou um saltozinho aqui para dizer que não está emendado, viu? Esse emendar é curto-circuito. Ah, pulou, chegou aqui. Se aqui nesse caminho não tem ninguém, isso aqui também é A.
Então, entre A e B, eu tenho R2. Entre A e quem? Quem é que está aqui? Ó, pelo mesmo raciocínio. Aqui é B, vem, passou por baixo. Ou aqui também é B. Então, entre A e B, eu tenho R3. E entre A e B, eu tenho R4. Então, ficou essa mesma coisa escrito assim agora, só que para 4 resistores. Então, a ideia do caminho ela é muito importante para vocês captarem a mensagem. R1, R2, R3, R4. E aí, como eu falei que aqui não estava conectado, eu me lembrei de uma coisa. Vocês vão ter que ter cuidado com esse tipo aqui, por exemplo. A, B, R1, R2, R3. Esse circuito, por exemplo, ele não funciona. Esse circuito ele está em ICC. Ele está em curto circuito. Por que, Mr. Bach, ele está em curto circuito? Porque a corrente, ó, vem por cima, passa aqui, desce, vem por cá e chega em B, sem passar por nenhum resistor. Ou seja, tem um caminho onde ele não passa, se ele quiser, e a corrente vai preferir esse caminho, pode ter certeza disso. A corrente não é uma bolsominion, ela é inteligente, ela vai passar pelo caminho onde eu não tenho oposição à minha passagem. Então, ela vai escolher passar por cima, desceu aqui e chegar em B. Então, esse circuito, ele está em curto-circuito, ele explode, ele pega fogo, ele derrete. Então, tem que ter cuidado. A diferença desse, que eu tenho aqui o B, ele B, eu não conectei aqui, um está passando por cima, outro por baixo. Esse saltozinho na figurinha é importante. Ao contrário que se botar assim, ó. Se botar reto, significa que está conectado. Aí pipoca, porque de A vem cá, pô, chegou em B. Mas do jeito que estava antes, não. Ó. Passou aqui, deu um saltinho, sem problema. Eles não estão conectados. Estão enxergando aí? Sim. A aula depois ficou travando ainda ou melhorou? Melhorou. É questão da internet. Vocês chegaram a ver alguma aula que eu mostrei isso lá no YouTube? Ou não lembram? Acho que sim, professor. Isso que eu queria saber. Eu acho que eu fiz essa demonstração lá. Mas é só para reforçar essa ideia do caminho, né? Para se ter isso aí. Então, a gente pode agora concluir o assunto com as duas leis de Kirchhoff, que, na verdade, a primeira lei eu já até falei, que é a lei dos nós. Nós podemos falar da segunda lei, que é para mais de uma malha. Então, é interessante, é complicado, mas se você não tiver circuitos simples, você vai ter circuitos com mais de uma malha. E com mais de uma malha, só se resolve pelas leis de Kirchhoff. Na época, a UFBA eu gostava muito dessas questões, mas o Enem é pouco provável cobrar. Apesar do Enem ter mudado ano passado, pode até ser que eles queiram que o aluno saiba fazer uma questão de circuito envolvendo as leis de Kirchhoff, a lei de mais de uma malha. Então, eu vou apagar aqui e fazer os dois enunciados. Eu vou antecipar que os enunciados em si, o primeiro é muito fácil, o segundo parece complexo, mas na hora de resolver o exercício,
vocês vão ver que o problema não é a física, vai ser o problema da matemática, porque vocês vão ter que saber resolver sistemas lineares com 3 variáveis, ou 4 variáveis, ou 5, né? Vai depender. Não se cobra mais de 4, 5 em vestibulares, mas eu estou dizendo que no dia a dia pode ser que tenha um circuito com mais de 4 variáveis. Eu vou fazer o clássico para 3, por já ser uma coisa já complexa, tudo vocês têm que saber calcular o determinante ou resolver o sistema linear por substituição de 3 variáveis, que eu acho que dá muito mais trabalho do que aprender determinantes. Não sei se vocês já estudaram determinantes, matrizes. Vocês já estudaram matrizes determinantes? Não, né? Que eu me lembre não, professor. Bom, então aí vai ser um problema a mais. Vamos ver. Então, o tema é circuitos com mais de uma malha. Leis de Kirchhoff. Vou botar entre aspas, porque às vezes eu esqueço um H aqui, não sei. É Kirchhoff. Mas a gente diz, porque o H no alemão, ele tem o som de R, daí o nome Hertz, daí o nome Heinrich Hertz, né? Então, é bom lembrar, Helmholtz, então tem essa facilidade. Então, é a lei de Kirchhoff, que diz o seguinte, a primeira lei é muito fácil, a lei dos nós, que expressa a conservação das cargas elétricas, né? Então, diz assim, a corrente que entra em um nó é igual a corrente que sai. Então, o exemplo clássico, vou desenhar aqui 4 fiozinhos. E aí você desenha assim, ó. E 1, e 2, e 3. Vou apagar esse. E 4, e 5. Então, e 1, mais e 2, mais e 3, é igual a 4, mais e 5. Não tem erro, não tem complicação nenhuma. Se 10 pessoas entrarem numa sala, tem que sair 10 pessoas. A física aí é simplória. Não desaparece. Se entraram 10 pessoas, saíram 9, tem que procurar na casa, tem algum cadáver enterrado. Não tem como desaparecer. Então, essa é uma lei da física básica, lei da química também. Lei da conservação das cargas, lei da conservação da massa. Tudo que entra, sai. Beleza? Então, pergunto a vocês. É fácil entender que I1, mais I2, mais I3 estão chegando no nó, então I2, I4 e 5 estão saindo de nó. Esse nó é um ponto de fios aqui, ó. Captaram, gente? Alguém diz aí sim ou não? Um nó, e 1, e 2, e 3 estão chegando. Ó, o sentido da seta. E 4 e 5 estão saindo. O que entra é igual ao que sai.
Tá claro? Sim. Então, essa é a lei dos nós, primeira lei de Kirchhoff, para resolver circuitos com mais de uma malha. Agora vamos para a segunda lei. O enunciado dela é horrível. Eu fico até com pena de copiar. Eu vou falar, vou escrever matematicamente apenas. Quem quiser, pega aí no Google, a gente vai pegar no livro depois. Eu vou até desenhar a figura para facilitar o que é uma malha, o que é mais de uma malha. Essa é a figura clássica. Então, aqui eu vou chamar aqui, ó, malha alfa, malha beta. Chamar esse ponto aqui de esferas Y. Então, aqui, numa visão geral, malhas, e é assim que você tem que chegar lá no circuito, malhas seriam esses quadradinhos formados de circuitos. Então, eu teria aqui uma malha 1, uma malha 2, uma malha 3, uma malha 4. Então, eu posso ter N malhas. Aqui eu só tenho uma malha alfa e beta, eu só tenho duas malhas. O que eu preciso de vocês? Aprender a fazer duas. Quem sabe fazer duas, sabe fazer infinitas. A diferença é que 3, 4, 5, elas vão dar mais equações, mais variáveis. Vai aumentar o nosso sistema de equação. Mas o raciocínio é o mesmo. Tá certo? Então, eu vou falar agora enunciado matematicamente, dizendo assim. Percorrendo-se uma malha, eu estou chamando da malha alfa, percorrendo-se uma malha num determinado sentido, e a gente vai entender o que é esse sentido, né? Eu estou imaginando, digamos, nesse sentido, a corrente circulando assim, ou seja, no sentido horário, estou imaginando aqui no sentido horário. Mr. Bart, eu posso fazer no sentido anti-horário? Pode. Mas quando a gente cria um padrão, aviso assim, use essa dica, gente. Use o padrão. E aí é o seguinte, uma vez adotado o sentido da malha alfa, o da beta, da gama, da teta, todos têm que ter o mesmo sentido. Então, adotando-se algum sentido, tem que ser repetido. Então, para vocês que estão aprendendo, para não errar as provas, as questões, o que você faz? Adota sempre todos no sentido horário, sem problema, sem medo de ser feliz. Então, adote sempre o sentido horário. O que vai mudar na questão? Vai mudar o sinal dos termos. Uma hora o sinal vai ser mais, outra vai ser menos, por causa do sentido adotado. Então, não vai mudar nada na sua vida, se você adotar esse padrão. Mas se eu quiser fazer no sentido anti-horário, pode? Pode. Só que quando você adotar esse anti-horário, tem que adotar as outras malhas que mudam anti-horário. Então, você vai fazer todos os exercícios usando a ideia do anti-horário. Então, eu indico, eu sugiro fazer tudo no sentido horário. É mais cômodo, eu acho, na minha opinião. Então, percorrendo-se uma malha num determinado sentido, o somatório das forças eletromotrizes menos o somatório das forças contra-eletromotrizes dividido pelo somatório das resistências dessa malha
mais o somatório das quedas de tensão interna, ou seja, das resistências internas dos geradores, mais o somatório das resistências internas dos receptores, certo? Então, isso é dado à corrente elétrica. O somatório disso tudo vai ser igual a zero. Então, o que vai acontecer? Eu vou arrumar isso aqui de um jeito diferente, para que vocês entendam. É assim: o somatório das forças eletromotrizes menos o somatório das contras eletromotrizes, mais o somatório das resistências, somatório das resistências internas dos geradores, somatórios internos dos receptores. Isso é igual a zero numa malha. É isso que a gente vai fazer para calcular esse tipo de problema. Certo? Então, o enunciado dessa lei, ele se agiganta nesse sentido, né? Somatório das quedas de tensões. Desculpa que aqui tem os Rzinhos, viu? Que é o somatório das quedas de tensão. E o que é a queda de tensão? É o produto RI. Então, isso aqui tudo é igual a zero, percorrendo uma malha. Então, o que vai acontecer quando eu tiver uma malha de fato aqui para poder ser resolvida? Eu vou ter que usar as duas leis. Essa aqui é a segunda lei. E vou ter que usar a primeira lei. A lei dos nós. Então, quando eu fizer isso para uma malha alfa, fizer isso para uma malha beta, e fizer a primeira lei, a soma das correntes, digamos isso aqui, ó, e 1 mais I2 igual a I3, eu vou ter 3 equações. E ao ter 3 equações, eu vou ter 3 incógnitas. I1, I2 e I3. E para achar agora esse 1, I2 e I3, é aí que vai morar o trabalho da gente. Eu vou ter que saber resolver um sistema com 3 incógnitas. Professor, pode ser feito por substituição? Pode, mas dá mais trabalho. O ideal é que você aprenda a resolver determinantes de terceira ordem. Então, nós vamos fazer um exemplo numérico, e a partir desse exemplo numérico, vocês vão dizer se captaram a mensagem ou não, se ficou complexo demais, se ficou difícil demais. Resumindo, isso aqui, a gente escreve por escrito essa lei, hein? O somatório das forças eletromotrizes menos o somatório das forças contra-eletromotrizes, mais o somatório das quedas de tensões provocadas pelas resistências, mais o somatório das quedas de tensões, RI, dos geradores, mais o somatório das quedas de tensões dos receptores é igual a zero numa determinada malha, percorrendo num certo sentido. Eu chego cansado de falar tudo isso, que é muito somatório, mas a ideia é essa. Então, eu vou fazer um exemplo numérico, e eu acho que no exemplo numérico fica claro a ideia do que nós temos que fazer. Tá certo? Vamos aqui. Vou procurar valores que nos ajudem. Vou chamar aqui de 5 ohms, 1 ohm, para dar um 10 aqui, vou botar aqui 4 ohms. Não sei se vai ajudar não, mas 7 ohms e aqui 3 ohms. Aqui eu vou botar 10 volts. Aqui 15 volts, aqui 30 volts e aqui 1.
Não sei, estou fazendo de cabeça. Pode dar um valor ruim ou fácil. Certo? Bom, o que eu quero aqui? Eu vou querer os valores de 1, e 2, e 3. Quem é I1, I2 e I3? São as correntes que circulam em cada ramo dessa malha aí. Então, aqui, por exemplo, eu vou chamar aqui de I1. Gente, uma vez adotado o sentido, eu vou adotar o sentido horário. Se eu resolver a questão e colocar o sentido errado da corrente, quando eu resolver o sistema, o valor vai me dar o sinal contrário, ou seja, ele vai me dar o valor negativo. Então, significa dizer que eu adotei o sentido errado dessa corrente. Mas isso não atrapalha no desenvolvimento. Ele só é uma informação assim, ó, em vez de eu achar que a corrente está subindo, ela estaria descendo. Por exemplo, eu vou dizer aqui, ó, eu vou dizer que I1 entrou nesse nó. Se eu disser que I1 entrou e que saiu aqui I2 e I3, vamos lá, uma entra e duas saem. Importante que é o que entra é igual ao que sai. Se em vez de I3 estiver descendo, em vez de descendo ela estiver subindo, eu vou encontrar o valor de 3 negativo. Então eu adotei o sentido dela errado. Na verdade, o resultado seria I1 mais I3 é igual a I2. Mas isso não altera o número, só vai alterar o sinal. Né? Isso é muito importante. Então, eu estou adotando aleatório. Eu imaginei que a corrente I1 entrou aqui e que saiu I2 e saiu I3. Certo? Uma vez feito isso, eu vou partir para a primeira coisa que eu já disse e determinei. I1 é igual a I2 mais I3. Isso aqui fui eu que determinei. Eu disse que I1 entrou, I2 e I3 saíram. Então, o que sai é igual que I. Até aí, tudo bem? Sim. Pronto, vou repetir. Eu adotei o sentido horário das duas malhas. A malha é esse quadradinho aqui de circuito. Esse outro quadradinho, a malha aberta. Essa aqui, malha alta. Eu adotei o sentido horário, vou adotar o sentido horário para os dois. É uma convenção minha, eu gosto, sempre sentido horário. Uma vez adotado o sentido horário para esse, eu tento adotar para esse também. Se eu quiser fazer sentido anti-horário, eu boto os dois anti-horário. Mas eu adotei o sentido horário. Então, primeira coisa, sentido horário. Segunda coisa, primeira lei de Kirchhoff. A corrente que entra no nó é igual a corrente que sai. Eu estou supondo que I1 entrou e 2 e 3 está saindo. Se a minha suposição estiver errada, não vai alterar o valor. Vai alterar apenas o sinal quando eu encontrar as correntes. Então, eu vou fazer a conta toda. Aí, se em vez de eu achar I3 igual a 2 amperes, eu achar I3 igual a menos 2 amperes, significa que I3 não estava descendo, ela estava subindo. Então, que isso aqui está uma ordem diferente. Seria I1 mais I3 igual a I2. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas o valor não vai mudar, só o sentido. É? Bom, então minha primeira equação do sistema é essa. Agora eu vou usar a segunda lei percorrendo a malha alfa. Então, você escolhe um ponto. Eu vou escolher o ponto Y e vou aqui, ó, nessa sequência. Para fechar essa malha, de Y a Y. A malha alfa vai ser de Y a Y. Eu tenho que percorrer o circuito todo. Então, você vem aqui, ó. Aqui, você entrou pela bundinha ou entrou pela frente? Ou seja, entrou pelo menos ou entrou pelo mais? Eu estou entrando pelo menos. Então, eu coloco, ó,
menos 30 volts. Menos 30. Venho aqui, essa resistência está passando essa corrente. Então, mais 1 vezes I1. Isso aqui é R vezes a corrente. Lembrando que eu falei, ó, somatório dos eletromotrizes mais somatório das contas eletromotrizes mais somatório das RZs mais somatório do Rzinho mais Rzinho linha igual a zero. Então, eu estou percorrendo essa alfa, ele vai ser R vezes, que é 1, vezes a corrente I1, que essa corrente está passando aqui. Então, eu vim aqui, vou descer agora. Quem está descendo aqui, eu estou chamando de I3. Então, vai ser mais 3 vezes I3, que é o valor dessa resistência. Aqui, está pela frente ou pelo terminal positivo ou negativo? Está pelo positivo, eu estou seguindo a malha. Então, mais 10 volts, que é a tensão dele. Mais essa resistência vezes I3. Ó, 7 vezes quem desce aqui, I3. Cheguei em Y. Eu saí de Y, cheguei em Y. Resolvi já a malha alfa. A malha alfa já está pronta a equação dela. Vou agora para a malha beta. Também vou sair de Y, dar uma volta, chegar em Y. Captou? Então, saindo de Y aqui, ó, seguindo esse roteiro, vai ficar 7. Agora, observe. Quando eu adotei o sentido da malha para lá, a corrente está contrária ao sentido adotado. Então, eu vou ter que mudar o sinal desse produto resistência vezes corrente. Então, primeiro o receptor. Se eu estou entrando aqui pelo sentido, estou entrando pelo terminal negativo. Então, menos 10. Agora, 7 menos 7 vezes, como está ao contrário, ó, eu troco o sinal. I3. O sentido é esse, para lá, subindo, e a corrente descendo. Menos 3 e 3. Aí eu venho para cá. Está a favor? Está a favor do sentido. Então, é mais 5 e 2. Ó, está a favor de 2, só que a corrente passa aqui em 2. Hein? Então, mais 1 vezes e 2. Chegou aqui no terminal negativo ou positivo? Negativo. Menos 15. Está a favor do sentido adotado? Então, 4 vezes e 2. Igual a zero. Está chegando até o final lá? Vocês estão chegando lá? Ou ficou fora do quadro? Tá um pouquinho fora, professor. Está um pouquinho fora? Então eu vou copiar aqui. Ó, a malha beta ficou assim, ó. 7 e 3 negativo. Mas vamos começar pelo menos 10. Menos 10, porque daqui seguindo isso, entrou primeiro pelo terminal negativo. Então, menos 10, menos 7 vezes e 3. Porque eu adotei esse sentido, então, ó, o sentido está para cima e a corrente está descendo. Como estou ao contrário, é muito sinal. 7 e 3, menos 3 e 3, 3 e 3. Agora aqui, a favor de 2, mais 5 e 2, mais 1 vezes e 2, que o sentido é esse, então está descendo o mesmo sentido. Menos, que pegou primeiro no terminal, menos 15, mais 4 e 2, isso é igual a 0, porque vindo até aqui cheguei em Y. Então, a malha beta também, eu fui de Y a Y, percorrendo a malha beta. Então, isso aqui que é a malha beta, eu vou apagar. Aqui
Aqui a malha alfa, vou colocar agora aqui no quadro junto a malha alfa, menos 30 mais 1 e 1, mais 3 e 3, mais 10, mais 7 e 3 igual a 0. Malha beta, malha alfa, e a outra conclusão que eu tinha colocado é que I1 é igual a I2 mais I3. Então tá aí. A física acabou aqui. Agora é matemática. Mr. Bate, eu posso chamar x, y, z, porque eu acho mais fácil em matemática trabalhar assim? Pode, tranquilamente. Você pode trabalhar, substituir isso aí por letras. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou agrupar número com número, os que têm a mesma grandeza, I2 com I2 com I2, e vou ter um sisteminha de terceiro grau, de 3 variáveis para poder resolver. Não vai dar tempo eu resolver agora, né? É um sisteminha. Então, o que vai acontecer? A gente vai deixar esse sisteminha para que vocês tentem fazer. Eu vou fazer ele na mão grande também e jogo a foto aí para vocês. Eu só vou arrumar ele, deixar ele prontinho aqui, arrumado, e vocês podem fazer por substituição ou por determinantes. Quem não souber, né? Então, o complicado só vai ser isso. Então, eu vou arrumar a primeira sequência. Vai ficar assim, ó. Vou apagar aqui em cima, hein? Vai ficar assim. I1 menos I2 menos I3 é igual a 0. Aqui eu vou pegar a malha alfa primeiro. Só tem esse 1, mais 10, menos 30 dá menos 20. Vai ficar 1 e 1, mais 0 e 2, que não tem 1 e 2, mais 3 mais 10, ou 3 mais 7, 10 e 3. Isso é igual, ó. Aqui é mais 10, menos 30 dá menos 20. Passando para o lado de lá, isso é igual a 20. Então, já foi a malha alfa, já foi isso aqui. Falta essa. Menos 7 e 3, menos 3 e 3, menos 10 e 3. Tem mais algum em 3? Não. Então, vai ficar aqui, menos 10 e 3. 5 e 2, mais 1, 6 e 2, mais 4, 10 e 2. Então, mais 10 e 2. E 0 e 1, porque não tem 1 e 1. Menos 10, menos 15 dá menos 25. Passando para o lado de lá, igual a 25. Então, esse é o sistema que eu tenho que resolver. Se você quiser trabalhar isso aqui como matemática, você pode dizer x menos y menos z é igual a 0. X mais 0y mais 10z é igual a 20. E 0x mais 10y menos 10z é igual a 25. Fica a seu critério. O meu problema é achar em 1, 2 e 3, que são as correntes desse circuito. Ok? Está legível aí os dois sisteminhas? Tá sim. Pronto. Isso aí agora é que dá o trabalho para a manga, vocês têm que saber resolver. Eu vou fazer por determinantes, vou botar por escrito, posso fazer o vídeo, e nós vamos encontrar. Vou fazer 2 exemplos de questões iguais. Eu vou pegar uma que dê respostas inteiras, bonitinhas, lá do livro, porque essa aqui eu não sei se vai dar respostas inteiras, porque eu fiz de cabeça. Então, pode dar número quebrado, fracionário, aí às vezes assuste com o aluno. Mas o que eu preciso é que vocês entendam como é que resolve um sistema com 3 variáveis, e depois a gente retoma esse exemplo das 2 malhas, porque é muito fácil. Agora, precisa ter disciplina para fazer o sistema e não errar. Até a próxima. Um bom dia para vocês aí.
Até, professor. Professor também. Então, professor, Não sei se é tiro.